AB1, oferecimento, Colégio Interativo, juntos pelo saber. Grão Verde, sabor para a vida inteira. Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando a semana, tá começando o seu AB1. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março. 11 horas e 48 minutos, estamos juntos e ao vivo na telinha da TV Asa Branca, também pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e ainda pelo Globoplay. Nessa edição, nós vamos falar sobre uma policial militar da Bahia que teria matado o ex-companheiro dela, um policial militar aqui de Pernambuco. Esse crime aconteceu em Petrolina nesse domingo. Lucas Emanuel Sarinho tinha 33 anos e foi morto a tiros dentro do carro dele quando chegava à casa da ex-mulher. A ex-companheira foi presa como suspeita. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco aqui no seu AB1. E ao vivo com a gente tem Leonardo Costa e Fábio Gomes. Leonardo vai trazer novas informações sobre o caso do ex-vereador que foi preso depois de atirar em uma mulher num motel em Garanhuns. Um bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na B1. Estou falando ao vivo, de frente, aqui em frente ao Hospital Dom Moura, onde essa mulher de 23 anos que foi alvejada por esse ex-vereador segue internada. Ela passou por uma cirurgia e, segundo o último boletim médico e a família também, ela está estável. Apurei aqui há pouco que ela deve ser ouvida pela Polícia Civil ainda hoje, ou seja, tem muito mais informação. Daqui a pouco eu volto com esses outros detalhes. Ok, Leonardo. Fábio também está ao vivo para dizer quais são os principais destaques do nosso portal o G1. Esse fim de semana também foi violento aqui em Caruaru e na região. Bom dia, Fábio. Oi, Almir, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui na B1. Infelizmente, nós tivemos um domingo muito violento, não só em Caruaru, como também no sertão do estado de Pernambuco, no município de Arco Verde. Aqui em Caruaru, 2 homens foram assassinados ontem, um pela manhã no bairro Centenário e o segundo crime aconteceu já no horário da tarde, também no bairro Centenário, e a vítima foi um adolescente de 14 anos. Já na região do Sertão, o município de Arco Verde teve registro de um duplo homicídio, 2 homens foram assassinados na zona rural do município e a Polícia Civil informou para a gente hoje pela manhã que conseguiu prender o suspeito desse duplo homicídio lá do município de Arco Verde. Esses são alguns dos destaques de hoje, Almir, e daqui a pouquinho eu volto trazendo detalhes sobre esses crimes e também de outros assuntos que a gente destaca aqui no G1 Caruaru e Região, meu amigo. Ok, Fábio e Leonardo, até daqui a pouco. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui em Caruaru nesse instante, nesse começo de semana, hein? O dia deve ser de sol entre nuvens, à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado na capital do Agreste. Olha aí, imagens ao vivo. Agora a temperatura está marcando 29 graus e a mínima deve ficar na casa dos 20 graus aqui em Caruaru. Priscila Martins também está com a gente ao vivo aqui no AB1, hein? E vai trazer os problemas da comunidade, porque a gente recebeu um chamado pelo nosso WhatsApp dos moradores do José Liberato aqui em Caruaru e você já chegou ao bairro Priscila. Um bom retorno das férias para você e um bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Muito obrigada pelas boas-vindas de volta, é muito bom voltar a trabalhar, fazer o que a gente ama. E já estamos aqui na parte de baixo, viu, do bairro Deputado José Liberato. Olha, você consegue ver algumas imagens e a gente já deu uma circulada, chegamos aqui mais cedo, demos uma circulada. Essa parte baixa aqui do bairro é uma parte muito difícil, viu? Porque de fato não tem nenhuma rua pavimentada. A situação é complicada, fica perto do riacho, então a gente imagina que quando chove é muita lama por aqui, né? Nesse momento que não está chovendo, a gente percebe que tem muita poeira e estamos já chegando, inclusive, numa rua onde recebemos então esse chamado que está difícil, inclusive, transitar por ela. A gente recebeu imagens, você vai ver daqui a pouquinho, mas só para você que está aí assistindo a B1 já acompanhar como é difícil circular por aqui. As ruas, nenhuma delas estão pavimentadas, a gente vê inclusive que tem esgoto estourado e aí, gente, é um acúmulo de problemas. E claro que quem mora aqui, por toda essa localidade aqui, sente muito. Mas hoje você vai ver a situação de uma rua específica que as pessoas estão reclamando que não dá nem para subir e descer de tão
obstruída. Então, daqui a pouquinho, ó, chegamos nela. Daqui a pouquinho a gente volta a mim mostrando os detalhes da situação dessa rua. Até já. Muito bem, Priscila. Até já. Joel Almeida também está com a gente ao vivo para falar sobre um mutirão do Procon que vai ajudar o consumidor a acertar as contas e sair do aperto. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, um bom dia para você, um ótimo dia para você que está conosco aqui no AB1. Esse mutirão é realizado com o Procon Caruaru em parceria com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. E aí, o consumidor que tiver alguma pendência nessas instituições bancárias pode fazer essa renegociação com vários benefícios aqui no Procon Caruaru de hoje até o fim do mês. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto. Almir. Ok, Joel, muito obrigado e até daqui a pouco. Agora a gente vai para o intervalo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre uma mulher que foi morta a facadas no município de São João, aqui no Agreste. O fim de semana foi muito violento mesmo aqui na nossa região. 11 horas e 53 minutos, a gente volta já. Então estamos de volta com o seu AB1, 11 horas e 55 minutos. Como será que está o movimento do trânsito nessa segunda-feira aqui na capital do Agreste, hein? Pelo menos a gente pode dar uma olhada no centro da cidade ali, ó, na rua Armando da Fonte. Olha a movimentação aí ao vivo para você. Como referência, a gente tem do lado esquerdo aí, no cantinho do vídeo, a Via Parque. Do lado direito, esse prédio aí que é da ASIC, uma instituição centenária aqui de Caruaru. E no centro da tela, a movimentação dos veículos nesse pedaço da cidade. E olha, pessoal, o ex-vereador de Tupanatinga, Luciano de Souza Cavalcante, está na cadeia pública de Garanhuns. Ele atirou em uma mulher dentro de um motel. O crime aconteceu na última quinta-feira e você vem acompanhando esse caso com a gente. Leonardo Costa está chegando ao vivo. Uma boa tarde para você, Leonardo. A vítima continua internada, não é isso? Isso mesmo, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu falo ao vivo em frente aqui ao Hospital Dom Moura, onde essa vítima, que foi baleada aí diversos tiros, segue internada. Ela passou por cirurgia, segundo o último boletim do hospital, e a família também confirmou. Ela está em estado tranquilo neste momento e deve ser ouvida pela Polícia Civil ainda hoje. A gente aguarda essa oitiva, né, para poder ter mais desdobramentos desse caso. Vamos relembrar um pouquinho. Na quinta-feira, as câmeras de segurança registraram um momento em que duas mulheres apareceram perto do portão do motel, que fica às margens da BR-424, aqui em Garanhuns. Depois, uma terceira mulher chega e, de acordo com a polícia, as três mulheres estavam com o vereador Luciano de Souza Cavalcante, conhecido aí como Luciano Lolô, de 59 anos. Nas imagens, dá para ver aí quando ele puxa uma arma e atira várias vezes contra a mulher. O ex-vereador foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva durante a audiência de custódia na última sexta-feira. Aí a defesa do ex-vereador Luciano Lolô, disse que recorreu à decisão e que ele precisa de acompanhamento médico e psicológico. A gente tentou atualizar esse boletim de saúde hoje junto ao Hospital Dom Moura, mas ainda não tivemos uma resposta. Portanto, a família diz que ela está em estado estável, tranquila e que deve ser ouvida ainda pela Polícia Civil. A gente segue acompanhando porque esse caso, desde quinta-feira, movimentou toda a cidade, né? E a gente lembra que no mês da mulher é de fato necessário a gente ficar mais atento ainda a qualquer situação de violência contra a mulher. A gente sabe que o Disque Denúncia 180 funciona 24 horas, as pessoas podem denunciar de forma anônima. Então a gente segue aqui acompanhando, reforçando essa situação também, acompanhando esse caso porque as pessoas e essa família precisam desse desdobramento. É com você no estúdio, Almir. Leonardo, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos aqui no AB1. Muito obrigado. E no G1 tem outro caso de violência contra a mulher, pessoal. E dessa vez, infelizmente, o caso terminou em morte. Fábio Gomes está chegando ao vivo com os destaques do nosso portal. Uma boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Esse outro caso que a gente viu também aconteceu em um município próximo ao Garanhuns, né? Esse caso foi registrado em São João, aqui no Agreste de Pernambuco, e a vítima foi uma mulher de 35 anos de idade, identificada por Joelma da Silva Lima. Ela foi morta por várias facadas, né, provocadas por uma amiga dela. Segundo a Polícia Civil, esse caso segue investigação e a polícia também informou que o crime foi registrado no loteamento Village, na zona rural do município. A principal suspeita
suspeita de ter cometido o crime é outra mulher de 36 anos que está foragida e até a última atualização da nossa reportagem aqui no G1, ela não foi localizada. Nós questionamos a Polícia Civil sobre mais informações, questão do nome ou alguma imagem, que possa ser divulgada para ajudar na localização dessa suspeita, mas até a última atualização da nossa reportagem nós não tivemos esse retorno. A gente segue acompanhando esse caso, acompanhando os desdobramentos e as investigações da Polícia Civil e atualizando a nossa matéria assim que essas informações oficiais chegam e são confirmadas. Almir? Exatamente, Fábio. Muita violência. Violência aqui no Agreste, violência no Sertão. No G1 tem informações de um duplo homicídio em Arco Verde. Exatamente, Almir. Infelizmente, mais um crime de morte foi registrado, dessa vez no município de Arco Verde, no sertão do estado de Pernambuco, e esse crime aconteceu ontem pela manhã. As vítimas foram 2 homens identificados por Alisson Nogueira dos Santos, de 28 anos, e Paulo Ricardo Alves de Andrade, de 32. Essas vítimas elas foram encontradas com perfurações de arma de fogo em uma estrada próxima a uma moto. Os moradores relataram que ouviram os disparos e acionaram a polícia e, em posse das informações, a polícia começou as investigações e as diligências e conseguiu prender ainda em flagrante o suspeito de ter cometido esse crime. Ele é um homem de 35 anos que não teve o nome divulgado. Após a prisão, esse suspeito foi conduzido para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis e ele ficou à disposição da Justiça. Almir? Violência aqui em Caruaru também, não é, Fábio? 2 pessoas foram assassinadas. Exatamente, Almir. Esses 2 crimes de morte aqui em Caruaru foram registrados no bairro Centenário durante o dia do domingo, durante ontem. O primeiro crime foi registrado ainda pela manhã no bairro Centenário. Nós tivemos informações aqui que até o momento, as informações que a gente teve é que a Polícia Civil não confirmou a identidade e nem a idade desse suspeito. O crime foi registrado na rua Professora Maria Vitorino, logo nas primeiras horas da manhã. De acordo com a apuração do CNF, portal que faz parte do Grupo Asa Branca, os moradores do bairro relataram que ouviram os disparos e chegaram a acionar o SAMU, mas o homem não resistiu e veio a óbito. Já o segundo crime ele aconteceu pelo horário da tarde e a vítima foi um adolescente de 14 anos, identificado por Jedson Silva dos Santos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar aqui de Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Até a última atualização da nossa reportagem, nós não tivemos informações confirmadas pela polícia se esses 2 crimes têm algum tipo de ligação ou alguma conexão e nem também foram informados a questão de motivação e autoria desse crime. A gente relembra também que nós consultamos os dados na SDS e de janeiro a fevereiro desse ano foram registrados 15 casos de mortes violentas intencionais aqui em Caruaru. Esses indicadores abrangem os crimes de homicídio doloso, latrocínio, feminicídio e outros crimes que resultam em morte. Os dados de março ainda estão sendo contabilizados e a gente segue acompanhando também os desdobramentos dessa investigação para trazer mais informações para o pessoal que acompanha a gente. Almir? Os primeiros destaques do G1, aqui no AB1 desta segunda-feira com Fábio Gomes, que volta daqui a pouquinho. Até já, Fábio. Até já, Almir. E olha, pessoal, uma policial militar da Bahia teria matado a tiros o ex-companheiro, um PM aqui de Pernambuco. Esse crime aconteceu ontem em Petrolina, no Sertão. O policial militar Lucas Emanuel Sarinho, de 33 anos, foi morto dentro do carro dele quando chegava à casa da ex-mulher. A ex-companheira, identificada apenas como Marleide, tem 35 anos e confessou o crime à polícia, hein? A Polícia Militar da Bahia disse que ela se entregou no comando de policiamento da região norte e depois foi levada para a delegacia. Uma pessoa que não quis se identificar disse que o casal tinha 2 filhos e estava separado. Contou também que Marleide não aceitava o fim do relacionamento e que o policial já estaria em um novo relacionamento com uma outra mulher que está grávida. O corpo de Lucas Emanuel Marinho foi levado para o IML de Petrolina. O carro dele vai passar por uma perícia. O delegado de homicídios de Petrolina, Gabriel Sapucaia, falou sobre a prisão da suspeita. Vamos ver. Dava de fato como ela teria efetuado esses disparos, tentando alegar, de forma esdrúxula uma legítima defesa, No entanto, no local de crime, a princípio, uma cognição sumária, nós podemos observar
que, através de algumas imagens, né, de câmeras de monitoramento e do local do crime, nós pudemos observar que os disparos foram feitos sem a mínima possibilidade de defesa da vítima, né? A vítima estava com sua arma na cintura, em momento nenhum teria sacado essa arma, e ela, de acordo com as imagens, já sai da residência atirando e efetuando esses disparos. Vale ressaltar que, em que pese ela ter se apresentado espontaneamente, né, o que afasta a possibilidade da prisão em flagrante, nós, junto ao Poder Judiciário, interpelamos um pedido de prisão, né, em desfavor dessa imputada, né? Então, no interstício que ela estava aqui na delegacia, nós já manejamos um pedido de prisão, e esse pedido de prisão foi deferido pela Justiça. Então, após o interrogatório dela, né, dela explanar suas versões do fato, né, ainda que de forma diversa da realidade, nós conseguimos dar voz, né, a esse mandado de prisão deferido pela Justiça. Então, vale ressaltar que ela não foi presa em flagrante, ela foi presa em decorrência desse mandado de prisão expedido pela Justiça. Ela permanece presa, né, vai ser submetida à audiência de custódia na data de hoje e vai permanecer à disposição da Justiça. Então, ela está presa em virtude desse mandado de prisão e não em razão da prisão em flagrante delito. A princípio, né, ela vai responder pelo homicídio em sua forma qualificada, tanto pelo motivo fútil, né, porque a princípio não foi caracterizado nenhuma desavença, nenhuma briga pretérita ou naquele momento, né, em que pese ela ter alegado que houve uma suposta discussão, uma suposta ameaça por parte dele. Mas essas informações não foram identificadas no momento em que foram realizadas a conduta delitiva, né? E ela também responderá na forma qualificada pela impossibilidade de defesa da vítima, já que ele foi alvejado dentro do veículo e na parte posterior do corpo, né? Entre as costas e a cintura. Então, não teve qualquer tipo de possibilidade de defesa. Ela responderá pelo homicídio qualificado nessas duas qualificadoras. E policiais do Biesp realizaram uma operação na Vila Teimosa, aqui em Caruaru. Veja. Os PMs receberam denúncias de que suspeitos estariam disparando tiros com armas de fogo no local e também traficando drogas. Os policiais foram até a Vila Teimosa e durante rondas perceberam a fuga de 3 suspeitos que tentaram fugir pelos telhados das residências. Os policiais conseguiram prender os 3 suspeitos. Com eles foram apreendidos dinheiro, armas, munições, crack, maconha e uma balança de precisão. Os policiais também encontraram no telhado de uma das casas uma mochila com uma espingarda e munições. Os 3 suspeitos foram autuados em flagrante e levados para a delegacia de plantão. E vamos seguindo com o seu AB1, meio-dia, 7 minutos. Agora a gente muda de assunto. A notícia interessa para quem está com pendências para fazer pagamento, para quitar as contas. O Procon Caruaru está começando hoje um mutirão de negociação. Quem está chegando ao vivo é Joel Almeida. Joel, além da negociação dessas pendências aí, o consumidor também vai receber orientações financeiras, não é isso? Explica pra gente. Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Vai receber essas orientações de como proceder, inclusive renegociar essas dívidas que estão em atraso. Essa renegociação, esse mutirão, ele começa hoje e vai até o dia 31 de março. Quem vai explicar mais para a gente é a gerente geral do Procon Caruaru, a Cíntia Nunes, que está aqui ao meu lado. Cíntia, boa tarde para você. Essa renegociação, esse mutirão, acontece até o final do mês, como eu falei, mas tem regras, né? Quem é que pode participar? Boa tarde. Pois é, o consumidor que tiver débitos em atraso pode procurar o Procon, as instituições financeiras. Então, tem vários meios de fazer essa tentativa de negociação com condições diferenciadas. O consumidor que tem débitos em atraso, referente a cartões de crédito, empréstimo pessoal, crédito consignado, cheque especial, dívidas bancárias, podem procurar o Procon para buscar essa alternativa nessas condições especiais. É muito importante que o consumidor, primeiro, entre em contato com o Procon para verificar se a instituição financeira a qual está buscando negociar está participando desse mutirão, que é a Febraban, que está promovendo. Febraban, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor, com o Procon de todo o Brasil participando. Então, o consumidor ele deve buscar esse atendimento inicial para verificar se sua instituição está participando e ele possa submeter uma tentativa de conciliação, uma tentativa de acordo de forma mais favorável nesse período de mutirão. Há regras específicas, como você falou, mas quais são os contratos que não entram nessa renegociação de agora?
Nessa negociação, nesse mutirão, não podem ser negociados dívidas prescritas, dívidas com bens em garantia, ou seja, aqueles que têm bens alienados, geralmente os veículos têm essa alienação, têm essa garantia, como também débitos em dia. Assim, tem que ser realmente o débito que esteja em atraso para que seja submetida a essas condições diferenciadas. O que é que as pessoas podem trazer? O consumidor deve trazer, né, deve ser o titular do débito, deve trazer seu documento pessoal e trazer alguma comprovação daquele débito, né, alguma vinculação àquele débito, ou seja, uma fatura, um extrato da conta, deve trazer alguma informação para que comprove esse seu vínculo jurídico com a instituição a qual ele busca um atendimento. Qual é o serviço aqui do PROCON? Qual o horário de funcionamento? Tem telefone para contato? A gente faz essa intermediação, funciona o PROCON de segunda a sexta, das 8 às 14 horas, e o consumidor também pode buscar informação, inclusive se a sua instituição financeira, se a instituição bancária está no mutirão, pelo nosso WhatsApp, que é o 98384-5909, por nossa plataforma Caruaru Digital, ou procurar o PROCON aqui presencialmente na Rua Silvino Macedo, número 71, aqui no centro de Caruaru. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Cíntia Nunes, gerente-geral do PROCON Caruaru, que passou essas informações muito importantes aí sobre essa renegociação, já começando aqui o ano com o pé direito, renegociando essas dívidas. Só reforçando, o PROCON fica na Rua Silvino Macedo, número 71, no bairro Maurício de Nassau. Almir, eu volto com você. Muito bem, Joel. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho você está voltando também com outros assuntos aqui no AB1. Valeu! Agora é 12:10. Está na hora de conferir os problemas da comunidade. Uma moradora do José Liberato aqui em Caruaru entrou em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 99198-8212, esse aí da telinha. Ela está preocupada com as más condições da rua em que mora. Então, Priscila Martins pegou o carro Link, foi até lá e está chegando com essas informações ao vivo. Priscila, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Descemos então do carro, estamos aqui nesta rua, que eu já vou logo dizer que ela tem 2 nomes, de acordo com os moradores. É conhecida como a Rua Azul, não é isso? E a Rua Luciene Rocha. Olha só a situação dessa rua. Nós conseguimos um local de apoio aqui, graças a essa casa que tem esse batente aqui, né? Esse passeiozinho. Nós estamos aqui no local seguro. Mas olha só a situação. Você está vendo que tem muita metralha jogada, que foram os próprios moradores que colocaram a fim de tentar amenizar a situação ao transitar por essa rua. É uma ladeira, não é pavimentada, tem muito mato, né? E, inclusive, os moradores me disseram que o mato foi capinado porque senão estava uma floresta. Além disso, tem o lixo que os próprios moradores colocam no local, no horário inadequado, porque eu já fiquei sabendo que o carro do lixo aqui, que recolhe o lixo da coleta, passa dia sim, dia não, então os moradores precisam ficar atentos ao horário para não ficar aquela situação que está ali, ó, que isso só prejudica quem mora aqui mesmo, isso não pode acontecer. E aí vem a situação da falta de pavimentação. Vou conversar com o Robson. Robson, complicada essa situação. Vocês todos aqui são prejudicados por conta desta rua. Lógico. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, porque essa rua aqui dá acesso às transversais, a água quando desce é muito violenta. Minha casa é aqui embaixo, já chegou algumas vezes a entrar água dentro da minha casa por causa dessa rua. E a gente está precisando da pavimentação, né? Como o prefeito disse que ganhando novamente ia ser pavimentado, placa ali em cima tem, mas calçamento que é bom nada. O prefeito tem que se lembrar que ele está para servir a gente e não a gente para servir ele. Então eu quero pavimentação aqui, é um direito meu e da comunidade aqui todinha. É a pavimentação, é um direito da gente e eu exijo, porque a gente votou. Então já que a gente votou, ele está para servir, tem que servir a gente. Ô Robson, eu vou conversar com a dona Lindalva agora, gente, porque a dona Lindalva tem até um comérciozinho aqui na porta de casa. Ela estava me dizendo que até quase não consegue vender porque o acesso é difícil, dona Lindalva. É isso aí, olha, é muito difícil. E aqui, ó, faz 25 anos que eu moro aqui e a situação é dessa que você está vendo, a pior. É bem difícil. Quem mandou o vídeo pra gente foi Luana, né, Luana? Fala aqui um pouquinho pra gente. Você está bem preocupada com essa situação? Sim, demais. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. A gente entrou em contato com a Asa Branca justamente por isso, porque não desce o SAMU, o Uber também não quer entrar na rua, não quer descer a rua, não quer subir a rua. Correspondência a gente não recebe na nossa residência. Tá essa situação que vocês podem ver e a gente precisa de um apoio.
né? Toda a comunidade. Eu peço encarecidamente ao prefeito Rodrigo Pinheiro, em nome de toda a população aqui, para que esse bairro seja olhado, seja, como é que eu posso dizer, lembrado, e realizar o grande sonho de todos nós, né? Que é o calçamento, em nome de Jesus. É sonho, mas também é direito, gente. Tem lá na nossa Constituição. A gente sempre está batendo nessa tecla, né? Eu vou falar com o Robson, que também é Robson, né? Já falei com o Robson 2. Isso. Me diga uma coisa, difícil essa situação. Demais, né? A gente veio aqui, a gente está morando aqui há mais ou menos um ano. E desde que a gente chegou, a gente vem cobrando, falando com o pessoal, falando com os moradores, para a gente se juntar, e nem que seja preciso de fazer um abaixo-assinado na região, no bairro José Liberato, para poder apresentar para os vereadores locais, para o prefeito, que veio em época de eleição aqui, colocar o material, e quando passou a eleição, ele retirou o material e foi fazer o calçamento em outro lugar, onde a gente não sabe. Então essa região aqui está esquecida e infelizmente a gente vai precisar fazer um levante para poder lembrar o prefeito que a gente está aqui e nossos títulos também estão valendo ainda. Muito obrigada, viu, gente, por compartilhar com todo mundo essas informações. Que curioso, o material chegou e aí depois foi retirado e a rua não foi pavimentada. Nós procuramos a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Caruaru, eles enviaram uma nota dizendo o seguinte, ó, a equipe de projetos irá ao local para fazer o levantamento da demanda e incluir o serviço no cronograma futuro de ações com aplicabilidade tão logo os recursos financeiros estejam disponíveis. Em outras palavras mais simples, não tem dinheiro, vai ter o dinheiro e quando tiver o dinheiro, quando o dinheiro chegar, é que eles vão colocar no cronograma para poder fazer aqui a pavimentação dessa rua. É complicado isso, né? A gente vai continuar acompanhando e a gente espera que esse problema aqui seja solucionado, que não é único aqui nesse bairro. Eu já mostrei no início, né? Várias ruas estão precisando de pavimentação. Almir. Ok, Priscila, muito obrigado pelas informações. É o nosso Carro Link sempre à sua disposição, né? O nosso Carro Link, o nosso WhatsApp, para a gente visitar aí a sua rua, saber o que é que está acontecendo. A gente viu aí, né? A Priscila conversou com os moradores, situação super delicada também. Gente que tem comércio não consegue vender, gente que chega em casa ou quer sair tem problemas também. O pessoal colocou metralha na rua para diminuir os buracos. Pensa nisso. E olha a quantidade de mato também. Não dá, não é? Imagine que a gente está aí nesse sol de verão e imagine na chuva como é também essa situação aí, quando mistura tudo, lama, mato, metralha, um Deus nos acuda, não é? Pois bem, a gente vai continuar de olho sim, acompanhando essa situação, até que esse calçamento seja aplicado, seja colocado aí nessa rua para o bem-estar dos moradores. É um direito que precisa ser respeitado. Priscila, muito obrigado pelas informações, hein? E a gente vai seguindo por aqui. No Momento WhatsApp tem um vídeo que a gente recebeu da Rosicleide Vieira. Ela mora no Santa Rosa, aqui em Caruaru, e reclama de um esgoto estourado lá na rua. Vamos ver. Ninguém sai mais aqui na rua. Com esgoto estourado, todo mundo prejudicado. Já faz 8 dias, criou lodo. Tá o maior sofrimento da gente aqui na rua Santa Rosa. Pelo amor de Deus, vou pedir socorro a vocês para ajudar a gente. Ninguém sai não mais na rua. Pensa que tá chovendo, quando passa os carros, jogando a água no meio da rua forte. É um rolo d'água que eu não sei não como é um negócio desse. A gente não sabe qual é um negócio desse mesmo, dona Rosicleide. Que situação, né? Ela está pedindo socorro, né? Para que o pessoal vá lá resolver esse problema também, que está atingindo a rua inteira, todos os moradores. E a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura e Obras de Caruaru para saber se esse problema que a gente viu aí será resolvido. A Secretaria disse que vai enviar uma equipe de manutenção a esse local para fazer o levantamento aí desse problema e incluir o serviço no cronograma para execução. Dona Rosicleide, o pessoal da Prefeitura não deu uma data não, mandou essa nota para a gente, dizendo que essa equipe vai até aí para fazer esse levantamento. Então, a gente pede à senhora que fique atenta, se a equipe for aí, fizer o levantamento e as obras começarem, o pessoal começar a resolver esse problema, mande um vídeo para a gente, por favor, para a gente mostrar o problema sendo resolvido. E se ele não for resolvido, se não aparecer ninguém, mande um vídeo também para a gente mostrar essa situação, porque a gente viu a dona Rosicleide e ninguém lá aguenta mais uma situação como essa de tanto esgoto no meio da rua. E você também pode participar com a gente, mande o seu vídeo para o nosso WhatsApp 99198-8212. E amanhã, pessoal, tem o Minha Comunidade. Nós vamos visitar 3 locais que precisam de melhorias e a gente já vem acompanhando há bastante tempo também. A gente continua de olho, hein? Confere aí.
Nesta terça-feira tem cobrança tripla no Minha Comunidade. Vamos voltar ao loteamento São Rafael, em Bezerros, para cobrar melhorias para essa comunidade. Vamos voltar ainda a Taquara de Baixo, próximo ao Alto do Moura. Por lá, moradores ainda se queixam da situação de uma ponte. Na terceira cobrança, vamos voltar também à obra do governo do estado que está se arrastando há anos. É o Janelas para o Rio. Será que a obra teve mais avanços desde a última vez que cobramos? Você descobre nesta terça-feira no AB1. É isso, é aqui no seu AB1. Vamos para mais um intervalo. Tem AB Esporte e a derrota do Maguari, hein? No jogo de ida pelas semifinais do Campeonato Pernambucano. A equipe de Monito vai ter que vencer a próxima partida para tentar a vaga na decisão. 12h, 19 minutos. A gente volta já. AB1 de volta. Para você, 12h, 22 minutos. Vamos ver um pouquinho mais da movimentação do trânsito, vai e vem das pessoas e dos veículos aí, ó. Centro da cidade também. Rua Vigário Freire. Esses veículos que aparecem aí no destaque da sua tela estão seguindo ali no sentido da Capitão João Velho, né? Um veículo fez a conversão ali à direita, agora sim, os veículos que estão direto aí na Rua Vigário Freire, seguindo ali no sentido Duque de Caxias e Avenida Rio Branco. Essa movimentação ao vivo que a gente vê aqui na telinha do seu AB1, que continua. E vamos com outras informações agora. É isso, está na hora de trazer boas notícias para quem está aí na batalha por uma chance no mercado de trabalho. É hora do AB Emprego. Joel Almeida está voltando ao vivo. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então é hora de começar o ano procurando uma vaga direitinho. Não é isso, Joel? Isso mesmo, já pensou começar o ano agora, já com um emprego, com carteira assinada, com todos os benefícios lá da consolidação das leis trabalhistas, que bom, né? E olha só, tem muitas vagas disponíveis aqui no estado. São mais de 550 vagas disponíveis nas agências do trabalho de todas as regiões do estado, Agreste, Sertão do estado, Zona da Mata e também região metropolitana. As agências do trabalho voltaram a funcionar hoje, depois de toda a semana passada fechadas por causa do carnaval, ponto facultativo, também teve o feriado da data magna aqui no estado e há muitas vagas disponíveis. Só para ter uma ideia, tem 9 vagas disponíveis para personal trainer e 15 vagas para trabalhador de serviços gerais e limpeza aqui na região. A gente separou, claro, todas essas vagas e você confere agora. Em Caruaru tem 2 vagas para acabador de mármore e granito, 2 também para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 vagas para atendente de lanchonete, 1 para chapeiro, 1 para costureira, 2 para costureiro na confecção em série, 2 também para eletricista, outras 2 para montador de mármore, 2 para oficial de manutenção, 1 para pintor, outra para pintor de veículos, 2 para promotor de vendas, 1 para técnico de edificações, outra para técnico de suporte de TI e 2 para vendedor pracista. Em Santa Cruz do Capibaribe tem 4 vagas para atendente balconista, 2 para auxiliar de costura, 1 para auxiliar de estoque, outra para cobrador externo, 2 para costureiro, 1 para diretor-geral de empresas e organizações, 1 também para empregado doméstico diarista, 2 para fiel de depósito, vagas ainda para garçom, montador de móveis de madeira e motorista de caminhão, 6 para oficial de serviços gerais, 3 para operador de caixa, 9 para personal trainer, 2 para professor de inglês, 2 também para profissional de educação física na saúde, 15 para trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas, 9 vagas para vendedor interno e 1 para vendedor pracista. Lista imensa aí, uma lista gigantesca com várias oportunidades aqui no Agreste do estado. Se você não deu tempo de anotar ou tirar foto de toda essa lista, você pode acompanhar e ver tudo no site do governo, o cedep.pe.gov.br. Pode também procurar agências do trabalho mais próximas de você. Aqui em Caruaru, fica na Casa do Trabalhador, na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, e também no Expresso Cidadão, no subsolo do Caruaru Shopping. Eu volto contigo, Almir.
Ok, Joel, valeu, muito obrigado pelas informações. Já já você está voltando aí com outros assuntos também e vamos em frente. E a gente sabe que para ir em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o currículo pode ser o diferencial. Então, Jaira Lima está chegando e vai falar com a gente sobre esse assunto. Boa tarde para você, Jaira. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, o currículo pode ser aquela ferramenta muito importante para abrir aí as portas para você ingressar no mercado de trabalho. Daí a importância de ter um bom currículo e sempre muito bem atualizado. Eu vou conversar com a Juliane Lustosa, ela que é coordenadora de operações do IEL, que vai nos trazer aí dicas valiosas de como você preparar aquele currículo ideal para garantir aí a sua vaga e o seu ingresso no mercado de trabalho. Juliane, eu queria que você começasse contando para a gente. As pessoas ainda utilizam o currículo físico, o papel mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Cada dia menos as pessoas utilizam o currículo impresso, mas ele ainda é utilizado e o que a gente utiliza, a principal ferramenta é o currículo digital. E aí existem várias ferramentas distintas, várias plataformas que você pode fazer um currículo bem feito. Como você já disse na sua entrada, que é o principal, o currículo precisa estar atualizado. Esse é o principal diferencial. E aí o que é que a gente destaca que precisa, que é imprescindível ter no currículo e o que às vezes não é tão necessário. Então, é importante, muito importante, que tenha os dados cadastrais da pessoa, ou seja, o nome completo. Às vezes a gente recebe currículo com apelido, pode até conter, mas o interessante é que seja o nome completo da pessoa, os dados de endereço, ou seja, qual o município principalmente, não precisa conter rua, mas a gente precisa saber qual é o município que aquele candidato ele reside e a vaga também, às vezes, é compatível ou não. Os dados de contato, e esses dados de contato precisam ser o do próprio candidato ou alguém muito próximo. Esses dados precisam estar sempre atualizados, que é inicialmente o e-mail e o telefone. Às vezes a gente recebe um grande volume, principalmente os candidatos mais jovens, dos dados dos pais. E às vezes os pais só conseguem dar o recado à noite e a gente não consegue, num tempo hábil, falar com o aluno. Quando é um currículo de estágio, mas quando é um currículo profissional, isso já é uma exceção, já é comum vir um contato direto da pessoa. Então é importante ter um contato. E se você perdeu aquele número, se fez uma atualização, precisa trazer e mandar para a gente um currículo devidamente atualizado. Também está atento a esse número, para quando a gente fazer a ligação ou a empresa buscar esse candidato, ele ser acessível. Acessar o e-mail. Então, às vezes, a pessoa tem 2, 3 opções de e-mail e coloca um e-mail, às vezes, o que menos abre. Então, tem que ser aquele e-mail que você está abrindo diariamente, para que você possa, no momento da oportunidade, às vezes, de um dia para o outro, você perde e outro candidato fica à frente, porque você não colocou o seu e-mail devido. Esses são os dados principais, que são os dados cadastrais. Na sequência, o segundo dado principal é o da formação. Então, a empresa, geralmente, ela seleciona um candidato por uma área de interesse, que seria administração, pedagogia, curso técnico, curso superior, história, ou seja, tem que saber qual é o curso que a pessoa está se especializando, tem que saber qual é o turno que ele está disponível, ou seja, eu estou fazendo administração e eu sou aluno, então eu tenho disponibilidade para estagiar apenas manhã e tarde, não tenho disponibilidade à noite. Ou então eu sou um profissional que eu tenho o dia todo disponível, então essas informações de se você está cursando ou se você já concluiu e qual é o período que está disponível, ela é muito importante, ela é imprescindível até para classificar esse currículo. E, na sequência, são os objetivos, ou seja, qual é a sua área de atuação. Então, no currículo deve conter qual é a formação e qual é a área de atuação, porque tem cursos que são bastante abrangentes e o aluno ou o profissional ele tem uma especialização e ele quer se dedicar àquela área. E depois, no processo seletivo, fica até às vezes constrangedor fazer essa correção e dizer, não, essa não era a vaga que eu tinha interesse. Então, tem que ter o objetivo e qual área de interesse. E aí, o currículo, tendo essas informações iniciais, já ajuda nesse processo já é o que define esse processo de seleção do candidato. Aí todas as soft skills, ou seja, as competências que esse candidato tem, vem numa terceira fase do currículo, ou seja, eu sou uma pessoa que eu sou boa de comunicação, então eu sou boa de gestão do tempo. Tem que saber quais são as suas habilidades, mesmo as que você está em desenvolvimento, você já tem um parâmetro de diferenciação, tem que colocar, e tem que colocar o que elas são. Não adianta, porque eu quero galgar uma vaga, colocar que eu sou boa em comunicação, não especifica qual é aquela sua habilidade, nenhum histórico, nenhum case de sucesso, ou na hora você coloca uma coisa que não aconteceu e no momento da entrevista você não consegue defender aquela habilidade. Então, você precisa ter a habilidade e destacar ela no seu currículo. Então, esses são os principais três dados do currículo. Os dados cadastrais, os dados acadêmicos e as suas competências. Juliane, precisa ter foto? Acho que muita gente ainda tem essa dúvida, né? É opcional. É opcional ter foto, não é obrigatório. Aí tem as
pessoas que defendem que é bom ter uma foto profissional, ou se você não tem uma foto profissional, é melhor que não tenha. Não colocar de jeito nenhum uma foto de biquíni, uma foto num ambiente muito descontraído, porque às vezes desqualifica esse candidato. Então tem que ser uma foto, se tiver a foto, que seja uma foto a nível profissional, bem colocada no currículo. As redes sociais também é uma coisa que geralmente precisa colocar sim ou não. Deve-se sim colocar, a gente dá a dica de que é bom colocar cada vez mais os recrutadores, eles antes de fazer a entrevista ou de convocar, eles entram nas redes sociais e analisam aquele perfil. Agora você tem que colocar a sua rede social e ter o cuidado em tratar a sua rede social. Então é importante colocar, mas ter um trato na rede social também. Muito obrigada. Eu conversei com a Juliane Lustosa, ela que é coordenadora de operações do IEL, que trouxe aí para a gente essas dicas valiosas para você que está preparando o currículo aí e deseja ingressar no mercado de trabalho. Sucesso, boa sorte. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Jaira. Muito obrigado. O AB Emprego volta daqui a pouquinho aqui no AB1, porque agora tem AB Esporte, hein? E o Mavian Barbosa está chegando. Vamos falar sobre os jogos de ida das semifinais do Pernambucano. Uma boa tarde para você, Mavi. A gente começa com as notícias do Maguari, não é isso? Oi, Almir. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui na AB1. Pensei que você não voltaria da folga de carnaval, Almir Villanova. Foi mesmo? Pois é. Então eu acho que você realmente viajou para algum lugar onde era impossível assistir o AB1 desde a última quarta-feira de cinzas, né? Tá bom. Foi quase isso, quase isso. Almir, o Maguari não começou muito bem, tá? Essa semifinal do Campeonato Pernambucano. Vamos falar sobre isso. Para a tristeza de Bonifácio, que é torcedor do Maguari. Ontem a equipe enfrentou o Retrô lá na Arena de Pernambuco e acabou perdendo. Almir, lembrando que nessa fase são 2 jogos, tá? Ida e volta. Simbora conferir os gols da derrota do Azulão de Bonito para o Retrô. Nessa cabeçada, o Júnior Fialho abriu o placar para o Retrô, 1-0. Isso no primeiro tempo, tá, Almir? Mas aí o Maguari respondeu rápido, tá? 2 minutos depois, nessa jogada, nessa trombada na área, perto da área, o Eric Cunha chutando a bola, desvia no caminho, empatando o jogo, tá? O Retrô reclamou muito porque no início do lance o árbitro teria atrapalhado ali os jogadores do Retrô. Enfim, o empate do jogo. Mas aí aos 48 do segundo tempo, o Juliano sai para socar a bola, o Salomão pega o rebote e faz 2-1 para a equipe do Retrô, tá? No geral, um jogo muito equilibrado. Eu acho que o Maguari sentia um pouco mais de dificuldade nessa partida de botar o estilo de jogo da equipe, né? O Maguari jogou a primeira fase do Campeonato Pernambucano sem medo de ninguém, tá? Em alguns jogos foi melhor, outros não, mas sem medo de ninguém, propondo o jogo, arriscando. Esse jogo contra o Retrô, o Maguari sentia um pouco mais de dificuldade, tá? Mas é uma semifinal de Campeonato Pernambucano, né? Dá pra entender. Tá tudo aberto, tá? Tudo aberto. Vamos dar uma conferida em como é que tá a situação da semifinal, né? Das semifinais do Campeonato Pernambucano, porque nós tivemos no sábado o clássico, o Sport vencendo o Santa Cruz por 2-0. Então nós temos, no final de semana que vem, Almir, o Santa recebendo o Sport joga pelo empate, né? Tem a preferência do empate. E aqui um detalhe importantíssimo, tá? Para o Maguari conseguir a classificação para a final, precisa vencer por 2 gols de diferença. 1 gol de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Em caso de empate, o Retrô vai para a final. Agora, se você perceber aqui, Almir, não tem nem horário, nem local desse jogo de domingo, tá? Porque o Maguari não vai jogar em Bonito. Isso a gente já vinha comentando aqui, tá? Pela capacidade do estádio e falta de iluminação. O Maguari tenta só confirmar onde vai jogar no Recife. O clube quer jogar na Ilha do Retiro. Fez esse pedido ao Sport, mas ainda não recebeu a confirmação. Então o Maguari pode jogar na ilha, mas pode jogar nos Aflitos, no Arruda, não tem essa confirmação. O que a gente lamenta muito, né, Almir? Porque o Maguari era para jogar uma semifinal de Campeonato Pernambucano em Bonito. Mas infelizmente isso não é possível ainda. Então, mas tá aberto, tá? Tá aberto, o jogo muito equilibrado e o Maguari segue muito firme na briga por uma vaga na final do Campeonato Estadual, Almir. Exatamente, era daí que viria a minha pergunta, Mavi, por conta dessa questão da atmosfera do grupo, que isso influencia muito, não é? Para ir aí para essa partida decisiva nesse jogo da volta. Ou seja, apesar desse placar, desse resultado, com um gol lá no finalzinho, inclusive o Central experimentou essa mesma situação diante do próprio Maguari, não é? Com um gol ali, já no finalzinho da partida, enfim. Mas o clima tá bom, o pessoal tá confiante, precisa fazer esse placar, mas enfim, do ponto de vista do resumo, segue em frente, tá aberto mesmo? Eu acho que sim, eu fui lá em Bonito semana passada e o clima é o melhor possível, tá? O time unido, muito confiante no trabalho do Suede Lima, o treinador.
eu acho que o Maguari está muito na briga, né? Lembrando que o Maguari já conquistou a vaga na Série D do ano que vem, que era o grande objetivo da competição, vai disputar uma competição nacional pela primeira vez. Mas a equipe ainda tenta chegar na final, porque chegando lá, conquista uma vaga na Copa do Brasil, né? O que seria perfeito. Mas, Almir, a gente está falando de semifinal. O Retrô, para falar a verdade, Almir, fez um campeonato pernambucano muito ruim. Tanto é que demitiu 2 treinadores. Mas no jogo de mata-mata, às vezes, alguns detalhes fazem muita diferença, né? Tanto é que o Retrô venceu o jogo e saiu reclamando da arbitragem, né? Então, assim, eu acho que é um jogo da volta. O fato de você jogar no Recife deixa o jogo meio neutro, né? Em questão de torcida. Mas eu acho que nesse campeonato... A gente tá falando de um Retrô que é time de Série C, tá? Que tem mais investimento. Mas no campeonato pernambucano, o Maguari mostrou mais futebol. E eu acho que isso pode aparecer aí nesse jogo da volta no próximo domingo. Estamos na torcida para isso, para ter um time de bonito na final do campeonato pernambucano, já que seria algo histórico. E a gente vai torcer por isso, para a alegria de Bonifácio, que está todo feliz pela campanha do Maguari. Cobertura completa do nosso futebol, todo mundo já sabe. Muito simples, no GE, Caruaru e região. Recadinho rápido, daqui a pouco tem o torcedor CBN na CBN Caruaru e acabando o AB1 tem o Globo Esporte com minha joia Thiago Medeiros. Fechou, Almir Villanova? Tá fechado, Mavinha Barbosa. Valeu, grande abraço para você, beijão e até amanhã. A gente vai para o intervalo agora e a seguir você vai conhecer um trabalho desenvolvido por um centro universitário aqui de Caruaru que há 20 anos oferece atendimento odontológico de graça. Olha que coisa boa, 12h, 37 minutos. A gente volta já. Então, seu AB1 está de volta, 12h, 41 minutos, e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito nesse comecinho de semana aqui na cidade. Essas são imagens que a gente vê ali do bairro Maurício de Nassau. Tem a Avenida Agamenon Magalhães, não é? Mais à esquerda do seu vídeo. A gente percebe essa movimentação aí. A gente percebe também um detalhe aí da Rua Visconde de Inhaúma, que fica no centro ali, mais acima na sua tela. E também os veículos que saem aí desse cruzamento da Gonçalo Coelho. É essa a movimentação que a gente vê ao vivo na telinha do seu AB1. E agora vamos voltar à redação. Fábio Gomes está chegando com outros destaques do G1. Fábio, aquela igreja submersa lá de Petrolândia que atrai milhares de turistas continua correndo risco de sumir, não é verdade? É isso mesmo, Almir. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente mais uma vez. E em um comunicado emitido nesse fim de semana, mais especificamente no sábado, pela Prefeitura de Petrolândia, eles reforçaram que a igreja submersa, que é um dos pontos turísticos responsável por atrair milhares de pessoas do Brasil todo para visitar o município do Sertão Pernambucano, continua proibido. Essa medida tem como objetivo garantir a segurança tanto das pessoas, dos visitantes, como também dos mergulhadores que trabalham no local, porque atualmente esse ponto turístico corre o risco de desabar. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, a proibição tem como objetivo garantir a segurança de todos e também a preservação do patrimônio histórico. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, como é conhecida, é bem da União e está sob a guarda da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a Chefes, e está também em processo de tombamento sobre o regime de preservação de bens tombados. A gente tem a nossa reportagem aqui completa explicando todo esse processo de tombamento que já vem rolando há alguns anos e também outros detalhes que podem ser conferidos acessando o G1 agora, Almir. Muito bem, Fábio. No G1 estou vendo que também tem informações a respeito de um levantamento em relação à saúde mental no país inteiro. É isso mesmo, Almir. Inclusive, esses dados são muito alarmantes e foram obtidos de forma exclusiva pelo G1, porque o Brasil, no ano passado, atingiu um recorde de pessoas que tiveram afastamento dos seus trabalhos por saúde mental, por questões de saúde mental, como doenças como depressão e também ansiedade. Esses dados são do Ministério da Previdência Social sobre os afastamentos do trabalho. Foram quase 500 mil de afastamentos somente no ano passado e, segundo psiquiatras e psicólogos, isso é um reflexo da situação do mercado de trabalho atual e das cicatrizes que foram provocadas por conta da pandemia do Covid-19. Em Pernambuco, aqui no nosso estado, foram 11.410 afastamentos por saúde mental. Já por ansiedade, foram 4.184 afastamentos e por depressão tivemos 3.225 casos para a gente ser mais precisos. Com base nos dados, o G1 também traçou um perfil das pessoas que se afastaram por saúde mental na escala do Brasil, na escala do país todo. A maioria são mulheres com idade média de 41 anos e com quadros de ansiedade e também de depressão.
essas pessoas passam até 3 meses afastadas do trabalho e isso reflete e causa um impacto muito grande, não só na vida dessas pessoas, né, nos indivíduos, como também no mercado de trabalho como um todo no Brasil. A gente vem acompanhando, né, que principalmente nos últimos anos, principalmente as pessoas mais jovens, têm optado por seguir caminhos diferentes, né, do que os tradicionais no trabalho, evitando aí alguns desgastes mentais e também alguns cargos que exigem um posicionamento e também uma saúde mental um pouco mais forte. A gente tem também aqui na nossa matéria completa outras informações como um raio-x, como também há relatos de vítimas também que deram entrevista ao G1 sobre esses afastamentos e também algumas falas de psicólogos e psiquiatras que são muito importantes para a gente construir essa matéria. E eu aproveito o espaço bacana aqui do AB1 e convido o nosso telespectador a conferir esse material exclusivo que o G1 preparou. Almir. Ok, Fábio. Muito obrigado pelas informações de hoje. Um bom trabalho para você, grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Almir. Bom trabalho para você também e uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio Gomes, muito obrigado. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então vamos à segunda parte do AB Emprego de hoje. Vamos direto para Garanhuns agora. Leonardo Costa chega com as oportunidades oferecidas nas agências do trabalho do interior do estado. Conta tudo para a gente, Leonardo. Isso mesmo, Almir. A gente sabe que muita gente aguarda o carnaval terminar aí para de fato começar o ano. Segunda-feira, boa oportunidade de buscar aquelas chances, né? Aquelas vagas tão desejadas, sonhadas. Por isso eu trago uma lista completa, 5 cidades. Somente Garanhuns são 8 vagas para diversas áreas. Então vamos acompanhar essa lista completa e anotar tudinho. Em Belo Jardim tem vagas para auxiliar administrativo, instalador, reparador de linhas de comunicação de dados, recepcionista de consultório médico ou dentário, recepcionista em geral, vendedor de comércio varejista e vendedor de serviços. Em Bezerros tem vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e camareira de hotel. Também tem 2 vagas para capinador na cultura, 2 para cozinheiro, vagas ainda para desenhista industrial gráfico, estoquista, ferreiro armador na construção civil, fiscal urbano, garçom, gerente de produção e motorista de caminhão. Também tem 8 vagas para operador de máquina de soldar, 20 para operador de telemarketing. Ainda há vagas para padeiro, promotor de vendas, supervisor do setor de embalagem e sushiman. 7 vagas para trabalhador da avicultura de postura, 1 para vendedor interno e outra para vendedor pracista. Em Garanhuns tem vagas para ajudante de serralheiro, armador de ferragens na construção civil, 2 para auxiliar de limpeza, vagas ainda para auxiliar de logística, balconista de açougue e operador de forno. Em Pesqueira, 2 vagas para auxiliar financeiro, 1 para vendedor pracista. Em Serra Talhada, 2 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 1 para auxiliar de linha de produção, outra para mecânico de veículos e 4 para motorista entregador. Detalhe, vocês acompanharam aí uma lista vasta com muitas oportunidades para várias áreas, né? Então, se você se identificou, procura uma agência do trabalho mais próxima. Por exemplo, eu estou aqui na agência do trabalho de Garanhuns, que funciona na rua Amaury de Medeiros, no bairro Heliópolis, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. Hoje, daqui a pouquinho está fechando, então você cedinho vem para cá às 8 da manhã para poder logo escolher a sua vaga e dizer que quer de fato começar essa semana com tudo. Almir. É isso. Muito obrigado pelas informações, Leonardo. Um bom trabalho para você. E vamos de direito trabalhista agora. É o seguinte, o afastamento do trabalho por fraturas do ombro ou da mão ou punho estiveram entre as principais causas de afastamento pela Previdência Social no ano passado. Olha só, foram 213 mil casos que foram registrados, 213 mil ocorrências, quase 60 mil a mais que no ano anterior. Então, Joel Almeida está voltando ao vivo com a gente agora. E, Joel, nesses casos em que o trabalhador sofre uma fratura e fica impedido de trabalhar, como é que fica a situação dele, hein? Esse trabalhador ele pode ter um benefício concedido mensalmente pelo INSS. Para explicar mais, a gente convidou o advogado previdenciarista, o Jaderson Santos. Jaderson, boa tarde para você. Como é que funciona esse afastamento? Existe uma diferença de uma lesão no ombro, na mão, no braço, por esforço repetitivo e um acidente de trabalho?
Olá, boa tarde a todos que estão nos vendo. Existe uma diferença, tá? Nas lesões por acidente de trabalho, na qual o trabalhador, ele, por algum motivo cai, lesiona o ombro, lesiona um pulso e etc., vai ser emitido um comunicado de acidente de trabalho pela empresa para o INSS, informando desse acidente, e o trabalhador precisa ir até um médico especialista, pegar um laudo, e se esse laudo médico for de mais de 15 dias, a partir do 16º dia de afastamento, fica a cargo do INSS efetuar o pagamento. Em relação a um movimento repetitivo, é uma doença ocupacional, reconhecida por lei, e é equiparada a um acidente de trabalho. Então, por exemplo, na nossa região, muitas costureiras, por exemplo, trabalham com movimentos repetitivos ali nas suas máquinas. Se alguma delas trouxer alguma lesão em relação ao que ela trabalha, vai ser equiparada a um acidente de trabalho também. Nesse caso das pessoas que quebram um braço, tem uma fratura realmente, é considerado também como um acidente de trabalho ou não? Se o acidente ocorrer dentro das dependências da empresa ou no caminho que o trabalhador faz até chegar ao seu posto de trabalho, é considerado acidente de trabalho. Se for um acidente num momento de lazer, num momento de folga, é considerado um acidente, obviamente, porém não um acidente de trabalho. De qualquer forma, o trabalhador terá, desde que seja empregado, seja segurado do INSS, direito ao benefício de auxílio por incapacidade temporária. Nesses casos de fratura, precisa fazer uma cirurgia, o tempo para voltar ao trabalho é muito mais longo. Nesse caso, precisa também de algum treinamento específico? Existe algum trâmite para poder voltar a exercer a função que o trabalhador exercia anteriormente? Bem, o médico que vai atender esse trabalhador, ele que vai determinar o tempo de afastamento de acordo com a sua especialização para a volta do trabalho. Em caso de um acidente muito grave, que eu, na volta para o trabalho, não possa mais exercer aquela função que eu exercia antes do acidente, existe um procedimento chamado reabilitação profissional, que o próprio INSS vai requalificar esse trabalhador para, na volta para o seu trabalho na empresa, ele ocupe um posto no qual seja em outra função, não aquela que agora ele não está mais capacitado para trabalhar. Muito obrigado pelas informações, Jaderson. Pois é, Almi, é importante realmente o trabalhador ter noção disso, né? Porque vai que aconteça algum acidente, alguma lesão repetitiva, alguma fratura, o trabalhador já fica por dentro de tudo que é direito e dever. Volto contigo. Valeu, Joel. Muito obrigado por essas informações também, hein? Bom trabalho para vocês. Foi o nosso AB Emprego de hoje. E o programa Pernambuco Artesão abriu inscrições para mentorias e consultorias. Para entender melhor do que trata esse programa e como se inscrever, Priscila Martins vai explicar tudo para a gente agora ao vivo. Né, Priscila? Isso, Almir. Estamos de volta, então, já aqui no Polo Caruaru, no Armazém da Criatividade, para falar desse programa que começou hoje aqui em Caruaru, mas também tem outras cidades que ainda será realizado esse programa, que é o programa Pernambuco Artesão, voltado, então, para criatividade, para mentoria, para consultoria do mundo na moda. A gente vai conversar agora com Verônica Ribeiro, que é analista do Sebrae, vai falar, então, um pouquinho, então, sobre esse programa, né, que vai abranger aí várias cidades do estado de Pernambuco, possibilitando, então, crescimento profissional dos artesãos. Boa tarde. Boa tarde. Então, na realidade, o programa Pernambuco Artesão, ele começou desde o ano passado, a iniciativa colaborativa do Sebrae Pernambuco, junto com a ADEP, que a gente traz qualificação para o artesão pernambucano. O que nós estamos lançando hoje são as jornadas criativas, que são mentorias, né, por design, que irão trabalhar coleções, produtos com esses artesãos, através de uma cocriação. Então, os designers trazem as técnicas, as tendências, e os artesãos, com seus fazeres e saberes, vão desenvolver novos produtos. Então, isso dá acesso a novos mercados com maior competitividade. Eu disse, então, que começou hoje aqui em Caruaru essa jornada criativa e você trouxe, então, a informação que começou o programa no ano passado. Fala, então, o que é esse programa, já que abrange além da jornada criativa, que é o que está acontecendo aqui hoje? Na realidade, o programa ele tem 3 eixos de atuação: a gestão, a inovação e acesso ao mercado. A gestão, nós estamos trabalhando a questão das capacitações
né, que aí a gente traz a questão do marketing digital, da precificação, gestão financeira, acesso a crédito. Então, são oficinas que serão realizadas, né, logo após as jornadas. As jornadas é inovação, né, é design, é desenvolvimento de produto. Tem também o acesso ao mercado. A gente está preparando, qualificando esse artesão para que ele acesse novos mercados, e a gente tem aí a segunda maior feira de artesanato da América Latina, que é a FENEARTE. Então a gente pretende levar esses produtos para a FENEARTE, mas ano passado nós já participamos da Feira Nacional de Artesanato em Minas, nós fizemos uma missão empresarial para Bogotá, na Colômbia, levando 10 artesãs. Então, assim, a ideia é que a gente possa ampliar em até 600 artesãos, a gente conseguir chegar com esses conteúdos. E quem está assistindo a gente agora é artesão, está pensando nesse mundo na moda, dá tempo participar? Não só no mundo da moda, tá? A gente está trabalhando todas as tipologias artesanais. Na realidade, a gente está trazendo profissionais, designers ligados à Associação Brasileira de Profissionais de Moda, pela questão das tendências de mercado, mas nós vamos trabalhar o artesanato decorativo e utilitário, né, em sua grande maioria, considerando todas as tipologias. Então, pode fazer as inscrições para as outras unidades regionais. Caruaru foi encerrada a inscrição ontem, hoje a gente está fazendo já a publicação dos 20 selecionados para a jornada criativa aqui do Agreste. A próxima é onde? A próxima será em Garanhuns, o Agreste Meridional. Então, para Garanhuns ainda dá tempo. Muito obrigada, então, viu, por essas informações. Então, é isso, ó. Além do mundo da moda, você que é artesão, você que busca consultoria, capacitação e ganhar o mundo, né, com a arte, é só ficar ligado no programa Pernambuco Artesão. Volto com você aí, Almir. Tá certo, Priscila. Valeu. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, aqui em Caruaru, um centro universitário oferece serviços odontológicos de graça. Aí a gente foi até lá para mostrar como é que tudo funciona. Vamos ver? Josileide faz um tratamento dentário há 1 ano. A dona de casa veio para o retorno da consulta no CEL Assis Unita, Centro de Especialidades Odontológicas. Aqui ela encontrou uma equipe especializada em endodontia, o que fez com que ela não perdesse o dente. Eu vim para aqui com bastante medo, porque o canal é bastante delicado, mas valeu a pena. Eu não tenho medo, chegar aqui é bem atendido, o dente é anestesiado, é bem cuidado, valeu a pena. Melhor do que particular. O Centro de Especialidades de Odontologia nasceu em fevereiro de 2005, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Caruaru e o Centro Universitário. Ao longo desses 20 anos, foram feitos mais de 120 mil atendimentos. Aqui por mês passam mais de 500 pacientes e eles encontram aqui diversas especialidades e tudo de forma gratuita. O nosso CEL, né, o CEL Assis, é um CEL escola. Então, há 20 anos, uma inovação na área da prestação de serviço e da formação profissional e a integração ensino-serviço gerou uma nova experiência, que era fazer com que a comunidade pudesse ser atendida dentro da universidade. Então, a parceria público-privada, firmada entre a SES e a Secretaria Municipal de Saúde, proporcionou, né, essa experiência exitosa, que até hoje, né, nós somos premiados com vários louros, né, do Ministério da Saúde, da OPAS, enfim. Ao longo desses 20 anos, foram muitos atendimentos, né? Chegamos a contabilizar agora os 20 anos com mais de 128 mil atendimentos ao longo desses 20 anos. Hoje nós fazemos uma média de 500 a 600 atendimentos mês aqui, atendendo pessoas vindas do município de Caruaru e de mais 34 cidades circunvizinhas que fazem parte desse convênio de saúde. No CEL Assis Unita, os alunos do curso de graduação de odontologia e profissionais já formados, mas que são residentes, atendem pacientes com supervisão dos professores. Uma oportunidade de ajudar e também de pôr em prática o que eles aprendem em sala de aula. Maridarla está no 8º período do curso e já atua na clínica. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque a gente tem
tido o privilégio, né, de ter uma faculdade que tem um CEL próprio, e aí a gente consegue atender pacientes que vêm muitas vezes de lugares bem distantes para receber o atendimento odontológico aqui. Então a gente consegue fazer um tratamento personalizado, de média complexidade. Isso é bem interessante porque é um serviço que muitas vezes eles não conseguem ter acesso nas cidades que eles estão, então vem para cá, para a faculdade, para que a gente consiga fazer esse atendimento. E é sempre muito gratificante ouvir os feedbacks, os comentários em relação ao atendimento, né? Que eles saem daqui muito satisfeitos porque a viagem é cansativa, muitas vezes vem de muito longe, buscando esse atendimento. Então, chegar aqui e receber esse acolhimento, esse atendimento humanizado que a SES consegue oferecer por meio da nossa formação acadêmica tem sido muito gratificante, não só para nós, mas para eles também. E é o reconhecimento de um trabalho que tem sido construído há muitos anos aqui no CEL. A clínica já se prepara para, nos próximos meses, inaugurar esta sala de exames de imagem. Os equipamentos servem para radiografia panorâmica, o que deve ampliar os atendimentos que chegam aqui através dos encaminhamentos. A partir desse semestre, vamos iniciar um serviço de diagnóstico através de radiografias panorâmicas, que vai nos propiciar maior fluidez no atendimento, mais velocidade no diagnóstico, e eu acredito que a população vai ser muito beneficiada com esse serviço. E como é que a população ela consegue ter atendimento aqui? Muito simples, nós fazemos parte da rede municipal. Então, a Prefeitura de Caruaru, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, regula através de um sistema informatizado. E aí o paciente nos chega através de check-ins eletrônicos, os pacientes simplesmente se identificam na nossa recepção e passam a ser nossos pacientes. Bem como, quando a gente conclui, nós contrarreferenciamos esses pacientes para o mandante, né, o que nos encaminhou. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o economista Pedro Neves. Vamos falar sobre as novas medidas do governo federal em relação à taxação de impostos de alguns alimentos. O Panorama começa às 2h na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa segunda-feira está terminando aqui, desejando uma ótima semana para você, uma boa tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal!